Oi, gente, tudo bem? Para nós é uma honra estar aqui novamente. Hoje temos assuntos sobre escola, contraturno. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando com a nossa psicopedagoga. Já vou convidar vocês para ativarem o sininho, se inscreverem no canal, compartilharem também. Então, hoje temos aqui a nossa convidada, Érica Semente Rosseto. Tudo bem, Érica? Ela é psicopedagoga, trabalha na Conexão 450, que é uma escola de contraturno. Eles têm um trabalho muito interessante para me ajudar nesse diálogo, minha querida amada amiga e colega e mentora Juliana Campos. Então, Érica, nos fala um pouquinho da tua história, um pouquinho, eu sei que tu tem um sotaque diferente aí, é paulista, como tu veio parar no Rio Grande do Sul, e daqui a pouquinho a gente também fala um pouquinho sobre Conexão 450, mas primeiro a gente quer te conhecer um pouquinho, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, em nome da Conexão, é um prazer estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, que assim, que eu acho que nesse momento de pandemia, de isolamento, assim, é muito importante porque a gente trabalha com crianças, né? Na verdade, eu sou paulista, faz 9 anos que eu estou no Rio Grande do Sul, né? Nós viemos para uma troca de emprego do meu esposo e, né, como a minha área, né, que é educação, é mais fácil, vamos dizer assim, de se encaixar no trabalho, na área de trabalho. Então, não, é o momento dele mudar de trabalho, a família inteira veio para cá. E desde 2016 nós estou no comando da Conexão, na verdade. São duas amigas que trabalham, né, que são sócias, é a Priscila e a Moni, que, né, a gente mora tudo no mesmo condomínio, e surgiu a ideia desse projeto em si, da Conexão, por um nicho do mercado, na verdade. O início foi, e também porque no momento a Priscila, que é uma das sócias, ela estava com os filhos naquela fase que iam passar para o 6º ano, né, no colégio, e não tinha mais o universo na escola, porque as escolas oferecem até o 5º ano, o 6º ano já não tem mais. Então, o que fazer com meus filhos, sendo que os dois trabalham, né? Daí foi a ideia, então foi um trabalho, né, nós três conversando, até que surgiu a ideia, então vamos abrir um turno inverso, oferecer esse trabalho fora da escola, porque assim, as escolas têm, mas não tem nem espaço, na verdade, né? Então foi pensado na Conexão 450. Por que o nome Conexão? Vamos conectar, né, tudo, a escola, a casa, o que eles estão aprendendo, então é tudo uma conexão, né? Então, daí veio o nome Conexão 450. Então a gente trabalha com esse ramo, na verdade, da educação para os alunos. E a gente oferece várias oficinas por dia. E essas oficinas, elas são interdisciplinares, trabalha várias áreas, agrega, complementa, dá uma sequência no que é o da escola. Como é que é? Assim, conta um pouquinho pra gente sobre as atividades. Na verdade, assim, a gente trabalha o que tem no nosso cronograma. E a hora do tema, que é a hora do estudo, isso tem todos os dias. A gente tira 1 hora de estudo todos os dias. Já garante o tema. Garante o tema. Vão chegar em casa livre de tema para os pais, sim, né? E na verdade, nessa hora do tema, a gente tira as dúvidas do que veio do colégio, ajuda a estudar quando vão ter prova, quando tem trabalho. Tudo eles fazem na Conexão, né? E depois a gente oferece sempre, na verdade são 3 grandes oficinas por dia, né? Então, a hora do tema e mais 2 oficinas. Uma é sempre relacionada à atividade física, né? E uma outra que vai trabalhar outras habilidades da criança. Então, vamos dizer assim, tem um dia que tem a hora de estudo, tenho aula de danças urbanas e tenho aula de artes, por exemplo. Então, eu trabalho 3 nichos diferentes, 3 inteligências das crianças, e para conseguir, assim, porque eu tenho a criança que tem toda uma habilidade motora excelente, mas eu tenho aquela criança que não tem aquela habilidade, né? Então, a gente trabalha todas. E na verdade, assim, eles estão
na fase de desenvolvimento, a gente quer trabalhar isso com eles também. Que bacana. E dentro dessa capacidade, assim, de cada um deles, digamos assim, vocês percebem que aquele aluno tem determinada habilidade para tal coisa. Tem algum momento que tem uma atividade livre que vocês conseguem destacar mais essa habilidade ou até mesmo trabalhar aquela que ele precisa desenvolver mais? Sim. A gente tem, assim, uma das coisas que a gente quer, o nosso grande forte virou propaganda nosso também é o grupo de danças urbanas. Né? E a dança é interessante porque a dança urbana, assim, no nosso caso, a gente tem muitos meninos dançando. Hoje em dia a gente fala dança, lembra balé, lembra aquela coisa de jazz, é menina dançando. E no nosso caso, quando a gente leva o nosso grupo para dançar fora, no swing dance, em outros, né, festivais, a pessoa ficou, nossa, quantos meninos. A gente conseguiu cativar os meninos numa área que é vista como sendo mais de menina, de mulher, né? E tem outras habilidades, que, por exemplo, vou dizer o futebol, por exemplo. O futebol, é menino. Não, a gente tem meninas que jogam, a gente incentiva. A aula de artes, às vezes, porque a menina é mais delicadinha, às vezes, não, a gente tem meninos excelentes que desenham muito bem. Então a gente trabalha, e lógico, a gente vai valorizar e vai conseguir ver se ele não tem tanta habilidade em tal coisa, mas eu tenho que valorizar, o que ele achar alguma coisa que eu consiga levar a autoestima também. Para que ele se sinta, né? Incluso no grupo, né? Dentro de tudo. Porque a gente, o talento, né, de cada um na realidade, né? Na verdade, assim, os pais chegam lá e falam assim, mas ele é obrigado a fazer todas as atividades? Porque a gente tem um cronograma fechado durante a semana, né? Sim, eles são obrigados, não obrigados a fazer, eles são convidados a fazer todos. Sim, claro. Eu posso falar assim, mas eu não gosto de judô. Mas você já fez judô? Né? Então a gente brinca com eles, vocês têm no mínimo passar 3 aulas experimental para me dizer. Até para uma expansão, né? Uma expansão de consciência, de habilidades, de se abrir para o novo. E ele tem um conhecimento, né? Eu só posso falar aquilo que eu tenho conhecimento. Então eu conheço o judô, eu pratiquei, eu não gostei porque eu tenho dificuldade de fazer isso ou entender aquilo, eu não gostei da roupa, mas tu experimentou aquilo. Então tu só sabe o que tu não gosta quando tu fez. E sair daquela coisa de comprar a verdade dos outros, né? Então a Simone me diz que balé é horrível porque dói os pés, a sapatilha e tal, e eu compro isso como verdade. Mas se eu for lá experimentar isso, talvez para mim não seja. Então é o que nós estamos hoje tentando. Eu estava falando com a Érica e eu estava falando exatamente isso. As crenças, na verdade, que a gente está tentando tirar dos adultos, nós temos que aprender também a trabalhar isso com as crianças, né? Não deixar elas terem essas crianças e comprarem a verdade dos outros e começar elas terem a própria opinião e experiências sobre as coisas. Da experiência da vivência. Eu acho que é muito legal vocês proporcionarem isso, que às vezes os pais não conseguem por ter pouco tempo com os filhos, então não quer se indispor e tal. Então lá eles se estimulam vendo outras crianças, né? Então acho que isso é bem bacana mesmo. Parabéns. Maravilhoso isso. A gente tem jogos teatrais, então assim, o teatro em si, o nome teatro já é complicado, principalmente para os tímidos. Mas eu não consigo falar em público, não consigo. Não, mas a gente vai trabalhar, então a professora trabalha, né, outras habilidades primeiro, e a gente tem alunos assim que se sobressaíram no teatro, nas apresentações que a gente faz no final do ano, que a gente não imagina, nossa, foi uma surpresa até para os pais. Então assim, tá escondidinho, né? Então assim, é questão de trabalhar, é questão de despertar. Vamos lá. E a gente trabalha muito essa coisa de equipe, então assim, mas eu preciso pedir para o meu colega me ajudar para que, né, toda uma coisa de equipe. Se meu amigo não fizer a parte dele, não vai ficar legal. Então vamos que ajudar. Cada um tem a sua parte, a sua responsabilidade, o seu lugar. A mesma coisa na hora do estudo, que a nossa, agora a gente brinca com isso, a gente sabe que é a hora do terror lá da conexão, né? Porque assim, eles já saíram do horário da escola e estão lá na conexão para estudar de novo. Não é estudar, eles vão fazer os temas, vão tirar dúvida, tá? Então a gente tem alunos que são, né, rapidinho, tem aqueles que um dia ou outro vão achar uma atividade que não conseguem fazer, a gente consegue dizer, não, peraí, então ao invés de você ficar, né, no agito, que você já terminou, ajuda. Vamos ajudar. Então a gente se surpreende com as crianças. Sim. A gente aprende, eu falo que eu aprendo muito mais com eles. Isso é maravilhoso. E todos os dias. A gente tem muitos alunos de inclusão, né? E eu falo assim, que eu tenho joias que me ensinaram assim,
coisas que eu vou levar para a vida inteira. E o quanto isso é importante, eu vou voltar lá no adulto, né? Porque a gente está trabalhando numa sociedade que a gente precisa cada vez mais trabalhar isso. O adulto proativo, o adulto com empatia, o adulto que vai ter amorosidade em explicar e ter prazer em explicar. Então, o quanto isso é importante, e muitas vezes os pais estão deixando os filhos lá porque eles não têm outra opção, mas qual o investimento de verdade eles estão fazendo na educação dos filhos deles, né? De deixar lá, porque às vezes dói nos pais, poxa, meu filho tem uma vida de adulto, eu saio de manhã e volto de noite para buscar o meu filho, mas ele está tendo um aprendizado muito bacana neste momento, né? De poder ser um adulto melhor. Que bacana isso, mas eu tô muito curiosa, Érica, para saber como é que os pais estão nessa pandemia. Exatamente. O que tu tem para compartilhar? Eu tenho um filho no 6º ano, de 11 anos, e sim, dá um trabalhão ter que ensinar ele, com mãe, então fica mais manhoso ainda, né? Ele tá adorando as aulas virtuais, porque ele tá vendo os colegas e os professores, porém, assim, na hora de fazer as atividades, dá aquela bobeirinha, né, assim. Então, me diz como é que tu tá vendo tudo isso? Na verdade, assim, a gente teve que se reaprender, né? Todo mundo está se reaprendendo, Exato. se reinventando, na verdade. A gente vai sair craque em videochamada, em videoconferência, em vídeo, né? Tudo que é de internet, a gente vai sair craque dessa pandemia. Verdade. Então, assim, a gente criou para os alunos, porque a gente também não pode abrir a conexão, né? Mesmo assim, sabendo que não pode. A gente não pode, pelo decreto, e também a gente acha justo também que eles também sejam exemplos de vamos ficar em casa, porque é o que a gente está vendo. É o que tem no momento, digamos assim, né? A única arma que a gente tem é a questão assim, vamos se isolar. Inclusive, assim, a gente queria até aqui também destacar que a gente tomou uns cuidados, a gente usa álcool gel, tá ali, então os cuidados básicos a gente está tendo, mas a gente também não deixou de fazer o que nós precisamos fazer, que é a vida continuar. Com até porque nós estamos tendo uma contribuição para quem está em casa com as informações e até um momento de olhar algo e aprender algo mais também nesse momento que está com um pouquinho mais de tempo, né? E de algumas adaptações, mas a vida tem que continuar, porque esse não é o primeiro e nem o último, então, né? Mas aprender. Exatamente, mas essas mudanças, Érica, então. Imagina, assim, se coloca assim no nosso lugar. A gente está num lugar que a gente incentiva o movimento, né? Porque a gente já trabalha com muitas atividades que envolve o movimento. A gente, assim, a gente gosta muito de colocar, eu coloco muito na nossa rede, né, nas nossas redes sociais, que a gente é a família conexão. A gente envolve muito os pais em todas as atividades. A gente tem uma família junto. Não é só o não é só um trabalho, e também não é um trabalho, é uma continuidade, digamos então, assim, né? Qualquer atividade que a gente faz, a gente envolve a família. Então, e a gente tem uma parceria muito legal deles. Então, assim, tudo que a gente propõe na conexão, os pais abraçam e vão juntos. Isso é muito bom. Então foi uma coisa assim que ele se surpreendeu nessa quarentena, nesse isolamento, porque assim, quando a gente teve que fechar a conexão dia 19, eles levaram algumas atividades, né? Então, a gente imprimiu algumas coisas, a gente tinha livros, cada um levou um livro para ler e tal, né? Já deixaram um cronograma um cronograma, na verdade, de 14 dias, que era a princípio o primeiro decreto. Né? Então, esses 14 dias levaram de atividades prontas da conexão. Passou os 14 dias, a gente tinha que continuar. Porque aquilo lá, ele sabe que a gente não tem noção até quando vai, né? Então a gente criou formas de a gente se aproximar deles mesmo à distância. Então assim, a gente tem grupos dos pais no WhatsApp. Que a gente tem, as professoras que a gente tem na minha equipe lá, elas são assim, ponta firme, assim, elas também tiveram que se reinventar, então assim, surpreendendo a todo mundo, né? A gente fica online durante o dia para tirar dúvida, também auxiliar eles também nas atividades, porque assim, como a gente auxilia na conexão na hora do estudo, a gente está auxiliando online também. Porque a gente sabe, uma coisa é assim, eu que sou formada, as professoras que são formadas... A forma de ensinar. A forma de ensinar. Daí já sabe que tem pais, eu não aguento mais, dá para, né, fazer alguma coisa. Então a gente fica nessa prontidão de atendimento online, e até no sentido de aliviar um pouco. Até porque eles têm essa malandragem, digamos assim, que
com os pais ter aquele jeitinho manhoso e tudo mais. Sim. Então, assim, a mãe também tá fazendo, às vezes, um trabalho em casa, ela também tá tendo que cozinhar e cuidar e lavar mais do que ela fazia dentro de casa. Então, assim, eles têm isso, né? Então, ter alguém que possa auxiliar e mostrar, não, olha, é assim, assim o caminho, porque a mãe, às vezes, também não sabe como explicar qual é o divisor de 32, tá, mas quem é o divisor? Deixa eu me lembrar. Aí tem que ir lá pro YouTube lembrar quem era o divisor, ou pegar o livro e olhar. Sim. Porque aquilo não faz mais parte da nossa realidade, do cotidiano, né? pelo menos, Isso, então né? Assim, a gente precisa também, então, tendo alguém, olha que bacana isso, ter essa possibilidade, né? E tem um momento que vocês ainda se conectam para ter uma hora do conto, ou tá tendo as danças, eles gravam vídeo para vocês, Sim. eles estão participando, eles estão gostando, como é que é isso? A gente, assim, estipula algumas tarefas durante a semana, que eles têm que cumprir, né? Além da rotina que a gente coloca todo dia, a gente estimula algumas coisas que eles têm que cumprir. Então, eles têm, o grupo de dança, eles estão tendo ensaio, eles tiveram agora o primeiro ensaio virtual. Então, foi online na hora, com a professora, a gente está testando todas as formas de se reaproximar deles. Na Páscoa, né, a professora criou também, na hora da criação, eles criaram um cartão, né, um cartão de Páscoa. E nós fizemos um amigo secreto. Olha. Um amigo secreto virtual. E nós marcamos um horário com eles e nós fizemos uma revelação do amigo. Então, que legal. A gente foi filmando, eles tinham que falar, mandar mensagem. Vocês usam uma plataforma ou essas plataformas gerais, depende da atividade. Depende da atividade. Eu quero então dizer que é muito legal, Érica, essa experiência que vocês estão nos passando. Pedir para os pais, de repente, criar, os pais que não têm condições de ter um filho num contraturno, mas pegar essas experiências e daqui a pouquinho contatar os outros pais das turmas e propor isso. Vamos deixar eles uma hora numa plataforma dançando, vamos estimular eles a dançarem ou ter uma hora do conto, né? Olha que bacana tudo isso. Ou aquele pai que entende um pouquinho mais de matemática, ter um momento, então vamos reunir a turma X e vamos fazer os trabalhos e os temas juntos. Então aí uma dica, e quem trabalha, os alunos do estado que talvez não estão tendo essa condição, também os pais poderem trazer o irmão mais velho, alguém, quem sabe aí fazer igual Conexão, utilizar a internet da melhor forma possível para ajudar nossos pequenos a ter dias melhores. Érica, muito obrigada, foi uma baita contribuição aí para nós e para os pais. E veio várias ideias aqui para mim utilizar também. A gente vai deixar as informações aqui na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima semana. Até mais!